E aí, e tá entrando na faculdade de Direito e quer saber como funciona a prova da OAB? Tá chegando no oitavo semestre e tá morrendo de dúvidas de como vai se preparar para essa prova que tá tão perto? Então vem comigo que eu vou te dar dicas super importantes de como proceder para começar o estudo na prova da OAB. Eu sou a Regiane e esse é o Jus Aprender. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre como funciona a prova da OAB e como você começa a estudar para essa prova que é importantíssima. Sem ela você não consegue ser advogado. Então vamos lá. A primeira coisa é, você pode se candidatar a essa prova a partir do momento que você chega no nono semestre de Direito. Eles vão te pedir uma documentação específica, muitas vezes, mas ela só vai ter relevância de fato na hora que você for tirar sua carteirinha da OAB. Então, se você já terminou a faculdade há 500 anos e não conseguiu fazer a prova, você também consegue. O importante é que você seja bacharel ou esteja no nono semestre de Direito. A partir disso, você já consegue fazer sua prova. Então, levando isso em consideração, é super importante que caso você queira fazer antes de terminar a faculdade, já comece a se preparar no oitavo semestre. Isso porque se você começar antes, possivelmente você vai esquecer o que foi estudado. E se você fizer depois, talvez dê muito trabalho para você conseguir, né? Vai demorar muito para você conseguir tirar a carteirinha. Então, se você tiver a oportunidade de fazer antes de terminar a faculdade, com certeza é o melhor jeito. Levando isso em consideração, você pode fazer o estudo de 3 formas: a partir de um cronograma, mentoria ou cursinho. Essas 3 formas podem se juntar ou podem ser totalmente diferentes. Eu, por exemplo, quando estudei para a prova da ordem, usei um cronograma. Eu acho que vocês conhecem a Vice de uma Estudante, ela é super conhecida aqui na internet por conta desse cronograma. Mas além disso, eu usava o cronograma dela. Quando tinha algumas dificuldades em matérias, assistia videoaula, então assistia videoaula de cursinho. Acabei não tendo mentoria porque é um valor, acaba tendo um custo mais alto para um estudante. Se você tiver oportunidade, é sempre bom estar com profissionais que saibam das informações, já estejam aí trabalhando com a OAB há muito tempo, então é uma boa possibilidade caso você tenha esse dinheirinho para ajudar, tá? Porém, cronograma, a gente vai começar com ele, é uma forma que acaba sendo muito mais barata, normalmente. Na época ela tinha um plano diferente do que é agora, então eu gastei cerca de R$ 70 para comprar o cronograma dela. Ela tinha na época o de 90 dias, eu acho que foi esse que eu comprei. O de 90, o de 60. Não, comprei o de 60. Eu comprei o de 60 e também tinha o de 30. Acabei usando esses 3 depois porque a minha prova da OAB foi aquela que foi desmarcada e remarcada, então eu acabei usando mais de um cronograma. E aí nesse cronograma tem as coisas importantes para serem feitas. As questões e leitura da lei seca. Olha, deixa eu te contar. Além dessa parte de cronograma de questões, tem uma coisa que é super importante e muitas vezes se esquece, mas ela não pode ser usada sozinha, que é a leitura de lei seca. Então, a gente vai partir dessa história do cronograma em pelo menos 3 partes. A primeira coisa, tem um cronograma de questões que você precisa fazer. A OAB é viciada em alguns temas, então você vai encontrar em livros, por exemplo, 5.000 questões da OAB, várias questões do mesmo tema, ou até outros livros que você usa. Eu mesma não usei 5.000 questões, eu usei um de 3.000 e algumas questões. Lá você vai ter a possibilidade de estudar por temas e você consegue também ver na introdução dele quantas questões tem sobre aquele tema e você consegue fazer uma média. Você pode procurar também no Google. Tem esse estudo ativo, não fique só, eu tenho que ler isso daqui, eu tenho que fazer isso daqui. Não faça só o que te mandam. Tenha você também dentro da sua cabeça informações importantes como essa. O que mais cai na OAB? Vai acabar caindo alguma coisa na sua prova. Então faça esse cronograma de questões, tem esse cronograma de questões, tem o cronograma de lei seca.
Por que você precisa de um cronograma de lei seca? Porque muito que a OAB pede são coisas que estão exatamente escritas na lei. E aí, com esse contato, é mais fácil você, durante a prova, identificar, às vezes, daqui está exatamente na lei. Ah, essa daqui é a exceção que está na lei. Então, é super importante que você tenha isso em mente. Faça seu cronograma de lei seca. O que eu fazia? Eu pegava, por exemplo, dois códigos diferentes, para não bagunçar e para não ficar tão cansativo. Pegava dois códigos. Primeiro, um código de direito civil e um código de penal, por exemplo, na segunda. Lia esses dois. Lia quantos artigos? Mais ou menos uns 20 artigos. Você, por exemplo, com o direito civil, não vai conseguir fechar isso até fazer a sua prova, tá? Vamos deixar isso bem claro. Então, se possível, tente pegar também na internet ou no seu cronograma os artigos que mais caem, tá? Porque, de fato, é um pouco difícil algumas coisas caírem e vai demandar muito tempo em códigos extensos como o do Código Civil. Coisa importante de cronogramas é ter esse controle de fato. É muito importante que você faça o que está ali, que você se propôs a fazer ao comprar ou ao montar o seu próprio cronograma, tá bom? Outra coisa importante para se falar sobre esses métodos é o cursinho. O cursinho é muito legal, muito bom, eu acho, sim. Quando você teve muita dificuldade com matérias na faculdade. Ou por que eu digo isso? Quando a gente tem dificuldade com as matérias na faculdade, ao estudar para a OAB, a gente vai trabalhar mais com uma revisão do que com um aprendizado. E no cursinho você consegue fazer esse aprendizado de uma forma um pouco mais rápida e dinâmica. Então é isso. Se você acha que tá precisando que alguém pegue na sua mão e te leve, o que é super normal, ok, gente? O cursinho pode ser uma boa ideia, você juntar esse cursinho. Normalmente eles têm um cronograma também, então você já junta esses dois. E às vezes você pode juntar até o terceiro aspecto que eu vou te contar. Mas primeiro eu quero que você curta esse vídeo. Vai ser muito importante se você deixar esse gostei aí, porque vai levar pra mais gente, tá bom? Então, voltando. O terceiro é a mentoria que eu já falei, que você tem que dar um dinheirinho a mais, mas que é super legal também caso você tenha essa possibilidade, porque você vai ter o contato direto com um profissional que já trabalha com a AB há muito tempo, tem dicas boas, vai saber te pontuar exatamente o que fazer. Então, a mentoria é esse lugar de uma pessoa que esteja te auxiliando já de uma forma um pouco mais pessoal, um pouco mais informal, dentro do seu estudo para a OAB, ok? Gente, eu tenho uma página no Instagram também que eu deixo várias dicas, tem muitas dicas sobre a OAB. Sigam lá o JusAprender, @jus.aprender, gente. Podem ir lá que vai ter dicas super legais, até do tempo, né? Alguns favoritos de quando eu tava passando por esse momento de fazer a prova. Então é super legal você ter esse contato com alguém que já passou também. Um ponto super importante sobre o que eu falei das questões é sobre você se organizar dentro desses temas. E às vezes o que pode acontecer, mesmo se você se organizar em temas, é não saber exatamente sobre a questão. Então é importante você ter um resuminho, uma coisa bem rápida, tá? Uma aulinha no YouTube, onde você possa trazer você possa fazer essa consulta rápida antes de fazer as questões. As questões são uma parte muito importante porque de fato é o que você vai fazer durante a sua prova. Então, as questões são algumas mais longas, algumas mais curtas, as mais antigas um pouco mais fáceis do que as atuais, mas é muito importante você fazer uma quantidade boa de questões. Não faça 10, 20, faça umas 30, 40, 50. Se tiver mais, faça mais também. Porque é super importante que você tenha realmente esse ponto, né? Essa agilidade, essa praticidade já com as questões, porque é o que você vai, de fato, estudar durante a prova. É o que você vai fazer durante a prova, na verdade. Então, mais uma questão sobre responder essas perguntas da prova é que você, a partir, por exemplo, de 2000, a gente está em 2022, então faça questões a partir de 2013. A prova teve algumas reformulações, então é muito importante você não pegar questões tão antigas que possivelmente nem vão cair na sua prova. Algumas mudanças da lei também é sempre importante ficar de olho nisso, tá bom? Em algumas matérias você tem que tomar um pouco mais de cuidado. A gente acabou de ter uma mudança na lei de falências, por exemplo, então é interessante você também ficar de olho nessas mudanças. Deixa seu inscreva aqui no canal, eu vou continuar trazendo muitos vídeos sobre essas questões jurídicas, prova da OAB, faculdade, jovem advocacia. É super legal que você esteja por aqui para receber esses vídeos, então se inscreva aqui no canal aqui embaixo, tá bom?
Eu falei aqui com vocês sobre resumos, falei sobre videoaulas, e são coisas que podem ser seus inimigos também. Então tenha muito cuidado ao usar dessas fórmulas para estudar para a OAB, porque você precisa de tempo. É muita coisa para estudar, é muita coisa para ler, é muita questão. Então, use os resumos e as videoaulas com muito, muito cuidado. É realmente quando você não sabe nada sobre a matéria, ou quando você está com muita dificuldade em coisas específicas, você pega o resumo, pega a videoaula para assistir. E aí sim você as usa. Se não, às vezes você pode até passar sem precisar ter assistido uma videoaula ou ter lido um resumo. Porque, de fato, são coisas que demandam muito tempo e tempo para estudar para a OAB a gente acaba não tendo. Como eu disse, se você começa a estudar muito cedo, você vai esquecer as matérias, isso é super normal. Nosso cérebro é de fato uma máquina, mas ela também é uma máquina que precisa ser sempre passar por revisões. Então, se você vê um assunto no quinto semestre e acha que vai conseguir fazer ele na prova agora, vai ser um pouco difícil. Você vai saber um pouco sobre ele, mas você vai precisar de uma revisão pra, de fato, colocar aquilo da melhor forma na sua prova. Gente, antes de tudo, lembrem-se, deixem um comentário aqui, eu vou dar algumas dicas ainda, mas é sempre importante que vocês deixem comentários para falar sobre a experiência de vocês, deixarem as dicas que vocês têm também. Outro ponto muito relevante é você ter o seu caderno de erros. A partir do momento que você respondeu a questão, então você vai ler na sua apostila, onde você pegou as questões, as respostas. E o porquê que uma tá errada, porquê que uma tá errada, porquê que a outra tá errada, porquê que uma tá certa. E aí, com isso, você vai criar seu caderno de erros. Coisas que você nunca viu e aí você tá vendo ali na resposta que teve alguma mudança de lei também. Tudo isso você coloca num caderno de questões. Pode ser um caderno, pode ser uma folha sulfite, pode ser no computador também. Faça do que for melhor pra você depois ir dar uma revisada. Eu acho muito importante falar sobre revisão, e eu sempre falo sobre revisão porque eu tenho certeza que foi isso que me ajudou a passar na prova na minha época, no exame 32. Por que eu falo tanto sobre revisão? Porque a gente estuda e precisa revisar. Às vezes não dá tempo, mas você precisa pelo menos de 1 dia, 2 dias, 3 dias e aos poucos ir revisando. Por quê? Muitas vezes a gente já viu o assunto, só que não lembra dele completamente. Então o que eu fazia? Tinha 3 revisões. Revisava o meu caderno de erros, assim, a cada 15 dias, a cada 20 dias. E semanalmente eu pegava um caderno de erros que eu queria especificamente com simulados e ia revisando ele. Isso fez muita diferença. Você não tem obrigatoriamente que fazer um caderno de erros de simulados, tá, gente? Mas eu acho que isso foi um diferencial pra minha prova. Eu fazia revisão de tudo, achava que quase tudo era importante. Nem tudo é importante, mas quase tudo era. E assim eu podia ir revisando. Eu usava muito também de post-its pra revisar. Então eu colocava, assim, pequenas coisinhas, né? Coisas que se resolvem em uma frase, 2 no máximo, eu colocava em post-its, colocava na minha parede, e às vezes eu tava assim olhando pro nada, e aí fazia essa revisão de novo. Então essas são minhas dicas pra vocês, espero que vocês tenham gostado.